Norte do Iraque, 1849. Na margem esquerda do rio Tigre, perto da cidade de Mossul, uma equipe de arqueólogos do British Museum descobre milhares de placas de argila contendo escrita cuneiforme, que eles acreditam terem sido escritas por sacerdotes babilônios no século VII a.C. Entre as placas encontradas estavam duas misteriosas relíquias que se tornaram conhecidas como catálogos babilônicos das estrelas. Segundo traduções do antigo texto, essas placas descrevem o exato movimento de vários corpos celestes, hoje conhecidos como o zodíaco. Sabemos muito da história da Babilônia por causa dessas escavações e de terem também decifrado muitas das placas com textos cuneiformes. São textos impregnados de uma visão religiosa da vida e, intrínseco à religião deles, estava a devoção a deuses dos planetas e das várias constelações. Isso é o que se chama de religião cósmica. Segundo alguns pesquisadores, as placas de argila são a prova de que a antiga civilização babilônica recebeu conhecimento celeste de viajantes estelares. Os catálogos babilônicos das estrelas são uma interessante coleção de informações com acuradas fórmulas matemáticas, distâncias entre planetas, conhecimentos esotéricos que uma civilização primitiva realmente não poderia ter. Isso levanta a questão de como obtiveram essas informações e para que as utilizaram. Teriam sido dadas a eles por extraterrestres que eles tomaram por deuses? Como em muitas culturas antigas, os babilônios descrevem Órion tanto como constelação quanto como ser supremo. Nos escritos deles, Órion é chamado de o leal pastor dos céus e o Deus-chefe de reinos celestes. Seriam esses registros mais uma prova que liga o homem a seres extraterrestres? Para os babilônios, a constelação de Órion era chamada Sipasi-Ana, que quer dizer pastor de Anu. Normalmente traduziríamos isso por pastor do céu, porque Anu era visto como Deus do céu. Se voltarmos ainda mais, vamos achar uma antiga representação de Órion em forma que mais parece um pássaro e com referência a ele como mensageiro. A figura de um pássaro estava localizada nas pedras atrás da figura do pastor. A posição pode indicar que ele trazia mensagens de um lado a outro entre a Terra e Órion. Mas a verdadeira questão é como ele fazia isso. Tudo deve ser interpretado simbolicamente? Será possível que o que temos aqui é uma descrição rudimentar de um tipo de dispositivo de comunicação interestelar? Estariam os católicos babilônicos potencialmente documentando uma antiga estação espacial extraterrestre orbitando a Terra, habitada por antigos alienígenas vindos de Órion? Será possível que os deuses babilônios fossem, na verdade, mensageiros extraterrestres de Órion? Se for assim, poderiam esses visitantes do outro mundo ter criado a humanidade aqui, no crescente fértil, onde a civilização historicamente começou há mais de 5.000 anos? Os babilônios tinham uma forte tradição das origens do ser humano. Havia algumas variações, mas o princípio básico que se acha entre os babilônios é que os deuses queriam dormir muito, queriam comer muito e que ficavam cansados de cuidar da agricultura e de terem de cozinhar. Então criaram um grupo de seres inferiores, os seres humanos, para cuidarem da agricultura e das coisas para eles. Foi na Mesopotâmia que se deu a aurora da civilização.
foi um dos primeiros locais onde os alienígenas vieram para começar a semear a civilização no planeta. E a civilização evoluiu para a Suméria e Babilônica. Se olharmos os hieróglifos sumérios, os hieróglifos egípcios, a história dos maias, se olharmos essas culturas, o que veremos será a mesma história contada de modos diferentes e em linguagem diferente. Os que vieram das estrelas vieram para cá e começaram a civilização humana. Seriam as histórias sobre as origens na versão babilônica, localizada no berço da civilização, a prova cabal de nossa divina ligação com a constelação de Órion? Se for assim, haveria uma razão profunda para as estrelas do cinturão de Órion se localizarem sobre o ventre, o lugar simbolicamente ligado à origem humana, como querem os teóricos do antigo astronauta? Muitas culturas antigas apontam para o cinturão de Órion como um portal da vida. Os maias, os egípcios e várias culturas diferentes parecem se referir à origem da vida e ao fim da vida sendo transferidas ou passando pelo cinturão de Órion. Haveria um tipo de semeadura da vida aqui na Terra e uma conexão com a constelação de Órion. Parece que havia uma consciência geral nos povos da antiguidade. Um sentido de que Órion estaria no coração de nossa galáxia. A próxima pergunta que nós devemos tentar responder é esta. É possível que esse lugar, que é nascedouro de estrelas, também nos permita estabelecer algum tipo de conexão com outras criaturas inteligentes de fora desse universo? Considerando que a nebulosa de Órion é um nascedouro de estrelas, seria possível o cinturão de Órion literalmente marcar o lugar na galáxia onde a vida da Terra começou? E se viemos de Órion, como sugerem algumas culturas antigas, haveria algum meio de fazer nossos criadores extraterrestres voltarem? Teóricos do antigo astronauta dizem que sim, e apontam para a evidência de um épico alinhamento com as estrelas de Órion, localizado no sudoeste americano. Black Mesa, nordeste do Arizona. Os nativos americanos da tribo Hopi habitam a área de picos do Planalto do Colorado há mais de 1000 anos. A norte do deserto do Arizona, sua reserva, de mais de 6.000 quilômetros quadrados, consiste de 12 aldeias. Teóricos do antigo astronauta estudaram esses locais misteriosos por anos e descobriram o que acham serem inúmeras evidências de contato extraterrestre no passado remoto. Segundo a pesquisa deles, tanto a paisagem Hopi quanto a mitologia da tribo estão centradas em Órion. Os Hopi migraram para todo o sudoeste. Após construírem uma série de aldeias e as abandonarem depois, vieram a essas 3 primitivas mesas do norte do Arizona, chamadas primeira, segunda e terceira mesas. As mesas Hopi são a imagem do cinturão de Órion. E já disseram que os Hopi vieram especialmente para cá por causa disso. Então nós sabemos que os Hopi se interessaram muito pelo cinturão de Órion. Esse é o centro do universo deles. Eles dizem que aqui podem fazer contato com os deuses. Segundo alguns pesquisadores, não só as 3 mesas representam as estrelas do cinturão de Órion, mas quando conectadas a outros marcos Hopi do sudoeste, o conjunto forma o corpo inteiro da constelação de Órion. Cada estrela maior da constelação corresponde a uma aldeia em ruínas ou uma aldeia onde os Hopi moravam. Por exemplo, o ombro esquerdo de Órion
é o lugar chamado Vupatik, a norte de Flagstaff, Arizona. Eles construíram o que está em ruínas em 1120 a.C. e moraram aqui mais ou menos um século, e depois abandonaram o lugar. Há outro local chamado Omolov Ruin, perto de Winslow, Arizona, que corresponde ao ombro direito de Orion e a estrela Betelgeuse. Os Hopi também se instalaram a norte das Mesas, e isso corresponde à estrela Rigel. E há todo um complexo de aldeias que corresponde ao pé direito de Orion. A estrela é Saiph. Então é o espelho das estrelas, igual lá e aqui. É o que os Hopi quiseram fazer quando construíram esse padrão, que levou um total de 3 séculos para ser feito. Mas como os ancestrais dos Hopi souberam alinhar seus lares e locais sagrados tão perfeitamente com a constelação de Orion? Seria possível receberem ajuda de viajantes estelares, como querem alguns? Segundo o mito Hopi, o deus criador, Masal, dirigiu a tribo durante centenas de anos em sua migração pelas 3 Mesas, o lugar onde Masal os instruiu a esperar sua volta. O deus Masal estava aí no início, dando assistência aos Hopi. Esse era um deus de aparência bastante assustadora. Tinha olhos grandes e redondos, uma boca redonda e uma cabeça grande e bulbosa. Ele ensinou aos Hopi a agricultura e é frequentemente visto com um cajado na mão direita, como na constelação de Orion. Masal disse à tribo onde construir suas aldeias, e havia também histórias de uma determinada estrela que os Hopi seguiam. Agora uma estrela se move pelo céu e para onde os Hopi devem construir sua aldeia, mas parece uma espécie de nave extraterrestre guiando a tribo Hopi pelo deserto. Esta é a Meseta Farrada, onde, segundo antigas lendas Hopi, seu deus Masal desceu do céu. À noite, a constelação de Orion praticamente paira no céu, bem em cima da Meseta. E diz a história que Masal aterrissou em cima dessa plataforma. Então, minha pergunta é: terá algum tipo de visitante extraterrestre de fato descido nesta Meseta em algum tipo de aeronave? E a resposta é sim. Algo ou alguém desceu do cosmos. Seria o deus da criação dos Hopi, na verdade, um viajante extraterrestre de Orion, como querem os teóricos do antigo astronauta? E se for assim, por que o deus instruiu os Hopi a migrar pelo sudoeste conforme o padrão da constelação? Será coincidência os Hopi terem alinhado sua cidade com Orion como fizeram os antigos egípcios? Eu acho que não. Acho que é uma evidência clara de que foram instruídos. O povo Hopi quis homenagear seus ancestrais estelares, os ancestrais que vieram da constelação de Orion, e deram a eles essas informações acerca da constelação e o lugar de onde vieram. Por isso, construíram esse padrão no deserto do Arizona. Foi mais ou menos um jeito de comemorar a origem de seus ancestrais celestiais que vieram de Orion. Os Hopi estão dizendo que a cada ponto da criação, a cada ciclo de tempo, Masal faz contato com eles. E muitas vezes diz a eles que um fim de ciclo vai acontecer. Então ele os salvaguarda da destruição. Eles sentem que essa divindade criadora está intimamente ligada a Orion. E, de alguma forma, só permite comunicação com alguma coisa que se parece geograficamente com o cinturão de Orion. E o que eles esperam, por enquanto, é a volta de Masal.
Seria possível, como querem os teóricos do antigo astronauta, que antigas lendas Hope do Deus Criador sejam mais uma prova de contato com os seus ancestrais extraterrestres de Orion? E se for assim, podem os Hope estar sinalizando a volta desses seres através de seu épico alinhamento à constelação? Ou haveria uma razão mais profunda da paisagem deles apontar para as estrelas de Orion? Talvez para uma que conduzirá a humanidade de volta a seu local celeste de nascimento. Gizé, Teotihuacan, Napta Playa, Black Mesa. Todos esses antigos monumentos, todos alinhados com as estrelas de Orion, estar realmente ligados uns aos outros, dando pistas de nossa origem celestial? Ou haverá talvez outra conexão, ainda mais profunda, entre a humanidade e a constelação? Por que será que os mais importantes sítios arqueológicos do nosso planeta se parecem com a constelação de Orion? Eu acho que não é coincidência. Então a pergunta é, de onde isso veio? Haveria alguma tecnologia disponível a nossos ancestrais? Ou alguém mapeou a coisa para eles em algum ponto no tempo? Ou esse conhecimento foi dado a eles e eles o guardaram até um momento no tempo em que ficaram claramente perdidos? Quando se veem as correlações entre Orion, as pirâmides de Gizé, as crenças dos maias, o que isso parece mostrar é que nós viemos de Orion, é de lá que vieram os extraterrestres. E se nós tivermos de ir a Orion, o que acharíamos lá, provavelmente, seria um planeta muito, muito similar à Terra. Seria realmente possível, como querem os teóricos do antigo astronauta, haver um planeta similar ao nosso na constelação de Orion? E se houver, o que, ou talvez quem, encontraríamos lá? Se chegássemos à constelação de Orion, ou às estrelas que formam Orion, especialmente à volta da região formadora de estrelas da nebulosa, encontraríamos uma região da galáxia similar à nossa, mas mais ativa, mais estrelas e provavelmente com planetas. Ainda cabem opiniões demais, porque há muita coisa desconhecida. Mas, em minha opinião, sim, a vida é possível e até bem provável em outro lugar. Ou não teríamos explicação alguma para as razões da vida. Então, se procurarmos a vida em outro lugar da galáxia, o melhor lugar para começar a procurar é em Orion. Mesmo com a tecnologia de hoje, viajar a Orion levaria centenas de milhares de anos. Mas não haveria outro mecanismo, mais profundo, talvez de fora deste mundo, que tornasse uma viagem dessas possível durante a vida? Em 1935, 30 anos depois de sua revolucionária teoria da relatividade, Albert Einstein publicou um artigo conjunto chamado As Pontes de Einstein-Rosen. Por essa nova teoria, pontes ou buracos negros existem no universo e permitem atalhos através do espaço-tempo. Hoje, os físicos chamam a isso de buraco de minhoca. Nós estamos a 1500 anos-luz de Orion. Mas se pudéssemos utilizar a tecnologia do buraco de minhoca, seria possível conceber uma curta viagem no tempo, ou até mesmo instantânea. No entanto, a própria teoria dos buracos de minhoca ainda está sendo desenvolvida. Quase tudo o que é teoricamente possível em física existe em algum lugar do nosso universo. Então, buracos de minhoca existem em algum lugar, mas não perto da Terra. Poderiam seres extraterrestres ter vindo para cá, não em espaçonaves, mas através de um portal espaço-tempo interdimensional, como sugerem alguns? Se for assim, seria possível que os faraós egípcios pudessem viajar a Orion através de suas pirâmides?
E haveria algum caminho para redescobrirmos esse conhecimento interespacial para voltarmos a nosso nascedouro celeste? Seria a constelação de Órion o destino final da humanidade? Órion foi muito importante para todas as civilizações antigas. Sabemos que era vista como centro de criação e sabemos que os antigos egípcios usaram isso em seu passaporte para o além. Então sabemos que esse é um lugar de origem e também um lugar de destino. E isso nos foi contado a ligação com a noção de onde viemos e para onde vamos. Acho que a prevalência dos mitos de Órion e os alinhamentos com Órion sugerem que os seres extraterrestres que vieram de lá se infiltraram ou instruíram várias civilizações no tempo e deixaram isso como evidência de sua aparição. Há milhares de anos existem extraterrestres. Sabemos isso pela tradição. Mas antes de desaparecerem, eles disseram a nossos ancestrais que sim, eles iam voltar. Os humanos não entenderam o que isso era e olharam para o céu, onde viram tremular estrelas brilhantes em um céu profundo e sem fim. E acreditaram no paraíso. Os deuses estão nos céus e vão retornar algum dia. Serão as histórias de criação de Órion espalhadas pelo mundo um simples mito? Ou podem ser relatos históricos de que seres extraterrestres visitaram a Terra em passado remoto, como querem os teóricos do antigo astronauta? E será que as estrelas de Órion representam mesmo, além de nossas origens, o destino final da humanidade? E se for assim, como chegaremos lá? E o que ou quem vamos encontrar quando chegarmos? Talvez um dia desvendemos o mistério de Órion e revelemos nossa origem celeste por nós mesmos.